Olá, dando continuidade às aulas sobre operantes verbais, falta falar de um muito importante, que, na minha opinião, muitas vezes é negligenciado pela literatura, que é o operante verbal intraverbal. Vou compartilhar minha tela. Então, retomando, nós já vimos até agora os operantes verbais que não estão sob o controle de estímulos verbais, que é o caso do tato e do mando. Nós vimos também os operantes verbais sob o controle de estímulos verbais, onde há correspondência ponto a ponto entre o estímulo e a resposta. Estou falando do ecoico, da transcrição, que pode ser tomar ditado e cópia, e também falamos do comportamento textual. Falta falar ainda do último operante verbal básico, que é o intraverbal. O intraverbal, ele, como o tato e o mando, ele não precisa ter uma topografia específica. Ele pode ser tanto vocal, pode ser escrito, pode ser gestual. Nesse caso, diferentemente dos outros operantes verbais sob o controle de estímulos verbais, em que são necessariamente atrelados à sua topografia, no caso do ecoico, é vocal, no caso do textual, vocal, no caso do tomar ditado e cópia são escritos, o intraverbal pode ser tanto vocal, pode ser quanto escrito. O estímulo também pode ser, esse estímulo verbal, ele também pode ser escrito, também pode ser gestual, também pode ser vocal, não faz diferença. O que é importante no caso do intraverbal é que não há a correspondência ponto a ponto entre o estímulo e a resposta. Novamente, nós temos um caso de um controle temático. Retomando, controle temático diz respeito ao fato de que uma dada topografia de resposta verbal foi controlada na presença de determinado estímulo e que não há uma relação de forma entre eles, né? Uma correspondência de forma, e sim, certas respostas verbais de dada topografia foram reforçadas na presença de certos estímulos verbais ou não, que não guardam uma relação de forma com a topografia da resposta. No intraverbal, diferentemente do tato, por exemplo, o estímulo discriminativo ele é necessariamente verbal. Então, em se tratando do intraverbal, não há uma relação, um controle de forma, ponto a ponto, entre o estímulo verbal e a topografia da resposta verbal. Na linguagem cotidiana, existem vários exemplos, várias outras palavras que descrevem, têm usos similares ao do termo intraverbal. Resumos, respostas de prova, textos decorados, clichês, bordões, ditados, respostas prontas, respostas automáticas, paráfrases. Então, antes de eu trazer os exemplos que eu construí para vocês, eu vou dar um exemplo bem simples. Quando perguntam para a gente quem descobriu o Brasil, nós dizemos Pedro Álvares Cabral. Então, quem descobriu o Brasil é um estímulo verbal que controlará a resposta Pedro Álvares Cabral. E provavelmente essa resposta produzirá um reforçador generalizado, como todos os outros operantes verbais sob o controle de estímulos verbais. Do tipo correto, muito bem. Há um controle temático por quê? A pergunta, quem descobriu o Brasil, não tem uma relação de forma, um controle formal com Pedro Álvares Cabral. É um controle temático. Se outra resposta verbal tivesse sido emitida na presença dessa pergunta, por exemplo, Américo Vespúcio, essa resposta não teria sido reforçada, porque na nossa cultura, quem descobriu o Brasil não é ocasião para a resposta verbal Américo Vespúcio. Da mesma maneira, fundador do behaviorismo. Fundador do behaviorismo é John Watson. Se o falante disser Burrus Frederick Skinner, dificilmente esse comportamento será reforçado, uma vez que o fundador do behaviorismo foi John Watson. Por outro lado, se a pergunta for quem fundou a análise do comportamento, aí sim, o intraverbal, Burrus Frederick Skinner, será reforçado.
Nesse sentido, o que vai assumir controle sobre a topografia da resposta é um estímulo verbal. Lembrando que não há correspondência ponto a ponto entre o estímulo e a resposta. Como no passado, essa resposta, Burrus Frederic Skinner, foi reforçada na presença do fundador da análise do comportamento, ela se tornará provável no futuro nessa mesma situação, diante desse mesmo estímulo verbal. O que é diferente de quando nós temos um controle por correspondência ponto a ponto, no caso do ecoico, em que o que vai controlar, além do reforçamento no passado, são propriedades formais, uma similaridade de forma entre o estímulo e a resposta. No caso do intraverbal, isso não acontece. Então, a nossa cultura, ela vai criar relações arbitrárias entre certos estímulos verbais e certas respostas verbais. Note, chamamos de relações arbitrárias porque ela não vai depender de relações formais, de controle pela forma, e sim porque certas respostas verbais tendem a ser reforçadas na presença de certos estímulos verbais. E essa é a fonte de controle do comportamento intraverbal. Muitas vezes há uma confusão entre o intraverbal e o tato. Muitas vezes é emitido um mando para um intraverbal, para um tato, mas na realidade o que acaba sendo emitido é o intraverbal. Por exemplo, um exemplo corriqueiro. Quando nós encontramos uma pessoa que nós não temos muito contato, pela manhã, por exemplo, aquele velho encontro no elevador, e falamos, como vai? E a pessoa fala, vou bem, obrigado. Esse vou bem, obrigado, provavelmente ele é um intraverbal. Então vamos dizer que essa pessoa está num dia péssimo, acordou, se deparou com um carro com pneu furado, acordou com dor de barriga ou dor de cabeça, enfim, abriu a caixa de correio, tinha um monte de conta para pagar. Então, mas ao mesmo tempo, ela, diante da pergunta, oi, como vai? Ela responde, bem, obrigado. Nesse caso, bem, obrigado, não está sob o controle do que está acontecendo. Um tato seria, poxa, não está nada bem, eu acordei, meu carro estava com o pneu furado, eu estou com dor de cabeça, eu abri minha caixa de correio, estou cheio de conta para pagar. Na realidade, a pessoa não diz isso, ela diz simplesmente, bem, obrigado. Nesse caso, bem, obrigado, ele não está sob o controle de estímulos discriminativos não verbais, e é como está o dia da pessoa. E sim, ele está sob o controle apenas daquela pergunta. De fato, essa pergunta, ela parece estar, o que a reforçaria seria um tato acurado cerca das variáveis dos estímulos discriminativos não verbais. Mas, em geral, principalmente quando é uma pessoa que não tem muita intimidade, essa pergunta, ela, de fato, vai ser reforçada pelo intraverbal. Vai bem. Então, raramente, a não ser que a gente esteja, de fato, interessado na pessoa, seja uma pessoa que a gente se importe, na maioria das vezes, quando a gente emite a pergunta como vai, um intraverbal basta, certo? A não ser que a gente seja o terapeuta, né? Então, o terapeuta, quando ele pergunta como vai ou como foi a semana, o que vai reforçar essa pergunta é o cliente ou terapeutizando emitir um tato. Olha, a minha semana foi complicada porque aconteceu isso, aquilo, outro. E não, bem, e a sua? Certo? Então, isso vai ser um problema em muitos momentos na psicoterapia. Aqui eu trago alguns exemplos de comportamento intraverbal. No primeiro, aquela velha conversa de Tinder ou Happn, né? Então, depois que o pessoal se conhece lá no aplicativo, bater um papinho bem mequetrefe, e aí vem aquela conversa, vamos para o WhatsApp? E aí a conversa continua no WhatsApp. E aí, essa é uma perguntinha bem clichê que se faz quando você está conhecendo uma pessoa. Que tipo de música você gosta? Ora, digamos que essa pessoa, ela goste só de heavy metal raiz. Ora, se ela disser, emitir, eu só gosto de heavy metal, eu quero que todo mundo que gosta de sertanejo ou pagode morra, é improvável que esse flerte ele vá para frente, certo? Então, é provável que
uma resposta intraverbal que foi reforçada na presença de perguntas como essa no passado seja emitida novamente. Então, que tipo de música que você gosta evocaria o intraverbal? Sou muito eclética, que provavelmente essa resposta intraverbal produziu reforçamentos no passado, do tipo que legal, eu também. Daí o flerte continuaria. Nesses dois exemplos que eu dei, a gente pode chegar a uma conclusão equivocada de que o intraverbal necessariamente é uma mentira. Não quer dizer que ele seja uma mentira. Simplesmente, o que tem que ficar claro no intraverbal é que o que assume controle sobre a topografia da resposta é o estímulo verbal antecedente. E um outro exemplo, bem comum, o intraverbal ele é um operante muito importante na educação formal. Então, aqui aquele caso típico de tabuada, né, 7 vezes 7, e aí o aluno escreve 49 e a professora coloca correto, né, a aprovação. Mais uma vez, um reforçador generalizado. Então, 7 vezes 7 é um estímulo verbal que vai servir de ocasião para a emissão do intraverbal 49, produzindo um reforçador generalizado. É importante notar que o intraverbal, da mesma maneira que os operantes verbais sob o controle de estímulos verbais, ecoico, cópia, ditado e textual, e o tato está sob o controle de reforçadores generalizados. Novamente, o controle por reforçadores generalizados permite que os estímulos antecedentes, sejam eles verbais ou não, com correspondência verbal ou não, assumam o controle sobre a topografia da resposta. Quando o reforçador é específico, não é possível que os estímulos antecedentes verbais exerçam controle sobre a topografia, verbais ou não, exerçam controle sobre a topografia da resposta, como é o caso do mando. Que um outro exemplo é um ditado, dito popular: pau que nasce torto, nunca se endireita. E é provável que o ouvinte ele concorde, né, a concordância como um reforçador generalizado, verdade. E aqui, um exemplo típico de terapia, dependendo de como nós, terapeutas, fazemos perguntas para os nossos clientes ou terapeutizandos, é muito provável que, ao invés de eles emitirem tatos, eles emitam intraverbais, muito mais sobre o controle das consequências que o terapeuta proverá de uma maneira arbitrária do que sobre o controle, de fato, dos estímulos antecedentes não verbais. Então, se você tem um cliente, né, o terapeuta tem um cliente que está se queixando de sobrepeso, e o terapeuta faz aquela velha pergunta bem clichê: o que você pretende fazer para emagrecer? Ora, essa pergunta, além de ser um estímulo discriminativo verbal, ela também pode ter uma função de estímulo aversivo, condicionado, em que pode soar como uma espécie de cobrança. Ou seja, estímulos aversivos condicionados, eles vão evocar respostas de fuga, respostas de esquiva, no caso, respostas de esquiva. Então, é muito provável que, ao invés do terapeutizando dizer primeiramente: olha, eu só estou reclamando de estar acima do peso mesmo, mas eu queria magicamente emagrecer e eu não estou a fim de fazer nada de diferente do que eu faço para emagrecer, vamos fingir que isso seria um tato, porque estaria sob o controle discriminativo dos estímulos não verbais, ele pode emitir uma resposta verbal que, no passado, ela retirou de uma maneira eficaz essa pergunta, que teria uma função de cobrança, ou seja, um estímulo aversivo condicionado. No exemplo, planejo agendar um nutricionista. E o terapeuta, espero que não seja um orientando meu ou ex-orientando meu, forneceria esse reforçamento arbitrário do tipo: ótimo, muito bem. Nesse caso, o terapeuta, ao prover esse reforçador condicionado generalizado arbitrário para esse intraverbal, ele estaria fortalecendo uma resposta intraverbal e não fortalecendo um tato, que seria o desejado nessa situação. Vamos pensar o seguinte: digamos que o terapeuta faça essa pergunta: o que você pretende fazer para emagrecer? E o cliente fale: eu não planejo fazer nada, eu tenho a expectativa fantasiosa de que, meramente vindo aqui nos encontros com você, eu emagreça sem ter que abrir mão de comer as coisas que eu gosto e de ter que fazer dieta, ter que fazer exercícios. Ora, se ele disser isso, é muito provável que outros ouvintes, ao longo da história desse cliente, tenham punido esse tipo de relato verbal, que seria um tato. Então, ao mesmo tempo, falas do tipo: planejo agendar um nutricionista, vou me matricular na Smart Fit, vou entrar para o CrossFit. Essas respostas verbais provavelmente foram reforçadas na presença da pergunta: o que você pretende fazer para emagrecer? Nesse sentido, essa pergunta ela pode evocar comportamentos intraverbais e não um lugar
no lugar dos tatos, que seria o desejável. Nesse sentido, o terapeuta ele tem que refletir muito acerca de que tipo de pergunta que ele faz, mesmo se tratando de uma pergunta aberta como essa. Mas isso fica para outras aulas. Gente, era isso que eu tinha para falar sobre intraverbais. Um grande abraço e até a próxima.